Líbano sofre novo ataque. Explosões em rádios comunicadores matam 26 pessoas. E você vai ver também. Banco Central dos Estados Unidos reduz taxa de juros e dólar cai no Brasil. Conta de luz deve ficar mais cara até o fim do ano. X muda sistema e volta a funcionar parcialmente no Brasil. E ainda, pesquisa brasileira inédita encontra plástico no cérebro humano. Tudo isso você vai ver a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18h33 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Olha aí, um novo atentado aconteceu hoje no Líbano. 9 pessoas morreram e cerca de 300 ficaram feridas. Dessa vez, as explosões aconteceram em rádios de comunicação. Vamos ver. Informações preliminares indicam que ocorreram entre 15 a 20 explosões nos subúrbios ao sul de Beirute e mais 15 a 20 explosões no sul do Líbano. Algumas delas aconteceram em funerais das vítimas do ataque aos pagers, que também explodiram ontem. Os explosivos foram detonados em walkie-talkies e sistemas de energia solar de casas em Beirute. De acordo com as autoridades do governo libanês, os pagers e walkie-talkies foram comprados há 5 meses e eles eram usados para a comunicação do grupo extremista Hezbollah. Os pagers e walkie-talkies são aparelhos de comunicação criados entre os anos 80 e 90. O aparelho não deixa rastros de sinal e por isso é o preferido do grupo. O Líbano suspeita que Israel seja o autor de ambos os atentados. As autoridades afirmam que uma carga explosiva foi colocada próxima à bateria, junto a uma espécie de interruptor. E isso possibilitaria que os pagers e walkie-talkies fossem detonados remotamente. Até o momento, Israel não se pronunciou e os Estados Unidos negaram terem tido qualquer participação no ataque. E a situação parece cada vez mais tensa no Oriente Médio. O governo de Israel anunciou agora há pouco que começou a mover tropas para o norte do país, ou seja, para a fronteira com o Líbano. O Ministério da Defesa afirmou que está iniciando uma nova fase da guerra, dando indícios que partirá para o combate contra o grupo extremista Hezbollah. Para falar mais sobre esse assunto que chama a atenção do mundo todo, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o professor Ricardo Rios, que é mestre em Relações Internacionais. Boa noite, Ricardo. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Boa noite, Kleber. Uma boa noite a você que nos assiste. Ricardo, agora parece claro, né? Antes, até então, todas as hipóteses levantadas davam conta, né, de que esses ataques teriam partido de Israel. E com essa movimentação recente, agora há pouco, né, das tropas, fica clara a autoria desses ataques. E a gente queria entender qual a motivação específica dessas ações nesse momento, dessa nova fase da guerra, como disse aí o comunicado do governo de Israel. Kleber, essa é uma pergunta muito importante porque muda o panorama do conflito no Oriente Médio. Se até então a guerra de Israel era contra o Hamas, a partir de agora passa a ser também contra o Hezbollah e, consequentemente, contra o Irã. A gente vê que, do ponto de vista interno, o que Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, quer é se manter no poder. Ele sabe que as tentativas de recuperar os reféns israelenses vêm sendo infrutíferas, foram poucos reféns resgatados, e ele quer, de alguma forma, se manter no poder. Então, além de entregar cargos para a extrema-direita israelense, ele também quer abrir flancos de guerra em outros pontos do território e até mesmo ultrapassar o território israelense. Além disso, o uso de aparelhos, entre aspas, civis nisso, mostra que Israel já está se preparando para esse conflito há muito mais tempo do que qualquer analista poderia imaginar. Olha, você citou aí os aparelhos, então eu te faço essa pergunta também.
sobre essa nova modalidade de ataque, usando aparelhos eletrônicos. Ela marca o início também de uma nova era nos conflitos? Kleber, isso é muito interessante porque o Mossad, né, o serviço secreto israelense, ele é especialista em fazer esse tipo de ataque de uma forma muito criativa, né? Ao longo dos anos, ao longo das décadas, o Mossad sempre se especializou em fazer ataques surpresas e de formas muito inovadoras, né? Por mais que a gente esteja falando de um conflito, de uma guerra, é uma forma inovadora. O que Israel fez nisso, de acordo com o The New York Times e até autoridades americanas? Eles pegaram esses equipamentos, sabiam que seriam vendidos para o Hezbollah, interceptaram esses equipamentos, colocaram elementos químicos que serviriam como explosivos dentro desses equipamentos para explodir no momento certo. Então, você pega esses aparelhos que à primeira vista seriam utilizados por civis para poder atingir o alvo de uma forma muito mais rápida e de muito mais surpresa. Até então, o Hezbollah não utilizava celulares por medo de rastreamento. A partir do momento que você usa walkie-talkies, que usam uma frequência de rádio específica, e pagers, que são tecnologias mais antigas, para poder fazer esse tipo de ataque ao inimigo, é uma forma muito inovadora do ponto de vista de segurança. Para concluir, então, a gente viu agora há pouco, né, o anúncio de que as tropas de Israel estão seguindo para a fronteira com o Líbano. Quais devem ser os desdobramentos aí no Oriente Médio nos próximos dias? Com certeza a tensão deve aumentar. Com toda certeza, Kleber, vai aumentar muito pelo seguinte: Israel vai chegar à fronteira do Líbano, o Hezbollah está totalmente armado nessa fronteira, e Israel agora não tem nada a perder. Eu acredito que já nessa semana e nas próximas, nós teremos uma troca de tiros, troca de mísseis muito grandes entre Israel e Hezbollah nessa fronteira ao norte, podendo se expandir um pouco pelo centro de Israel, pelo território israelense, e até mesmo alguns ataques pontuais ao Irã, Israel pode fazer sim. Nós acabamos de conversar com o professor Ricardo Rios, ele que é mestre em Relações Internacionais. Ricardo, muito obrigado aí pela sua participação. Eu que agradeço, Kleber, uma boa noite a você, quem nos assiste. Grande abraço. Olha, ainda falando de notícias internacionais, uma notícia falsa postada por Donald Trump está causando um verdadeiro caos em uma cidade dos Estados Unidos. Vamos ver. A cidade de Ohio, nos Estados Unidos, está reforçando a segurança depois de uma série de fake news espalhadas por Donald Trump. O ex-presidente afirmou no debate do dia 10 que os imigrantes haitianos estariam comendo animais de estimação dos moradores do local, especialmente cães e gatos. Além disso, Trump espalhou notícias falsas sobre a morte de um menino, dizendo que o garoto de 11 anos foi assassinado por um haitiano, mas que, na realidade, o menino foi vítima de um acidente de trânsito. E o pai lamenta que o caso esteja sendo usado dessa forma. O objetivo de Trump seria alimentar o discurso contra a imigração. A cidade de Springfield é um ponto de imigração para os haitianos. Já chegou a ter 80 mil habitantes nos anos de 1970. Eles ajudaram a preencher a demanda de trabalhadores após a pandemia. E atualmente, a cidade conta com a população de 58 mil, sendo mais de 15 mil haitianos. O presidente Joe Biden condenou as alegações de Trump, afirmando que elas colocam uma comunidade inteira sob ataque e pediu o fim dessas ações. O Banco Central dos Estados Unidos decidiu hoje cortar a taxa de juros do país depois de 4 anos. A redução foi de 0,5 ponto percentual. Agora as taxas estão no patamar de 4,75% a 5%. Vamos ver. Nossa abordagem paciente ao longo do ano passado rendeu dividendos. A inflação está agora muito mais próxima de nosso objetivo e ganhamos maior confiança de que a inflação está se movendo de forma sustentável em direção a 2%. À medida que a inflação caiu e o mercado de trabalho esfriou, os riscos de alta para a inflação diminuíram e os riscos de baixa para o emprego aumentaram. Agora vemos os riscos para atingir nossas metas de emprego e inflação como aproximadamente em equilíbrio. O Banco Central americano informou também em um comunicado que planeja encerrar o ano com uma redução adicional de 0,5 ponto percentual, ressaltando na nota sua maior confiança em uma queda da inflação nos Estados Unidos.
A autoridade monetária revisou para baixo sua previsão de inflação para 2,3% no fim deste ano e 2,1% em 2025, enquanto a previsão do desemprego subiu para 4,4% este ano e em 2025. Olha, após o corte dos juros lá nos Estados Unidos, a moeda americana operou em queda hoje aqui no Brasil e chegou a R$ 5,41. Ainda falando de economia, para os brasileiros, agora um alerta. A conta de luz vai continuar mais cara até o fim do ano. A previsão foi feita pelo diretor-geral da ANEEL. O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, Sandoval Feitosa, diz que a grande tendência da bandeira tarifária continuar entre a amarela e a vermelha, ou seja, a conta de luz deve continuar cara até o final do ano. Atualmente, o brasileiro está na bandeira vermelha patamar 1, que adiciona R$ 4,43 a mais a cada quilowatt-hora consumidos. Esse dinheiro é usado para bancar a alta no custo de geração de energia, e as bandeiras foram criadas pela ANEEL para sinalizar essa alta. Quando a bandeira tarifária muda de cor, significa que o custo de produção aumentou e foi necessário o acionamento de usinas termoelétricas. Veja a seguir, X muda sistema e volta a funcionar parcialmente no Brasil. E ainda, pesquisa brasileira inédita encontra plástico no cérebro humano. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. E a rede social X voltou a funcionar parcialmente no Brasil hoje, apesar de estar bloqueada pela Justiça. Uma mudança no sistema da plataforma tornou possível o acesso. Vamos conferir. Mesmo com um bloqueio determinado pelo Supremo Tribunal Federal em vigor, diversos usuários relataram ter conseguido acessar a rede X no Brasil. O acesso ao aplicativo foi restabelecido para dispositivos Android e iOS, mas usuários que tentaram entrar na plataforma por navegadores ainda enfrentam dificuldades. A possibilidade mais provável é de que o X tenha feito alguma mudança no site que esteja confundindo os provedores brasileiros de internet, responsáveis por efetuar o bloqueio de fato. A Agência Nacional de Telecomunicações verifica os problemas e como agir a partir disso. Ao suspender o X, antigo Twitter, o ministro do STF impôs multa diária de R$ 50 mil por descumprimento, inclusive pelo uso de redes privadas como ferramentas de VPN. Alexandre de Moraes determinou a suspensão total da rede social depois que a plataforma descumpriu a ordem dada em 28 de agosto para indicar um representante legal no Brasil dentro de 24 horas. Em 31 de agosto, a plataforma ficou completamente fora do ar no país. O ministro ainda bloqueou as contas da Starlink no Brasil como forma de garantir o pagamento de multas impostas ao X por descumprir decisões do judiciário. As empresas são do bilionário Elon Musk. Até o momento, não há uma decisão oficial de Moraes que autorizaria o retorno do aplicativo. Uma pesquisa inédita feita por cientistas brasileiros está repercutindo pelo mundo todo. Isso porque, olha só, os pesquisadores encontraram microplásticos no cérebro humano. Acompanhe. Um estudo feito na Universidade de São Paulo, a USP, analisou 15 cérebros de pessoas falecidas que moravam em São Paulo. E, para surpresa dos pesquisadores, 8 deles foram detectados resíduos de microplásticos. Esses resíduos têm se espalhado de várias formas, desde um pneu que gira no asfalto e solta microplásticos, até em roupas ou alimentos, como peixes que tiveram contato com plástico jogado no mar. Uma pesquisa anterior já tinha detectado o resíduo no pulmão humano, muito provavelmente infectado pelo ar. Por isso, o estudo foi direcionado para o cérebro. Os pesquisadores disseram estar muito preocupados, pois o cérebro é considerado o órgão mais protegido, e uma vez que o microplástico conseguiu chegar nessa área do corpo, então todo o restante também corre perigo. Agora, os pesquisadores buscam compreender o tamanho do risco que o resíduo oferece ao cérebro. Mas é comprovado que há prejuízo à saúde, pois um outro estudo revelou que pessoas com microplásticos no coração tem um risco 4 vezes maior de desenvolver problemas cardíacos graves. Agora, a pesquisa segue e os próximos dias devem trazer mais esclarecimentos sobre os riscos. E agora é hora de falar de esportes aqui
no Jornal das 18h30 e quem traz as informações é o Fernando Jesus. Boa noite, Fernando. Seja muito bem-vindo e a Conmebol trouxe novidades hoje. Aliás, novidades sobre a próxima edição da Copa América Feminina. Conta pra gente. Boa noite, Kleber. Boa noite a você que nos assiste. A Copa América Feminina terá sua nova edição ano que vem, lá no Equador. E a Conmebol confirmou hoje o local e a data da competição. O Equador sediará a competição entre os dias 12 de julho e 2 de agosto do ano que vem. Em 2020, a entidade anunciou que a intenção era diminuir o tempo entre cada torneio, que desde a sua criação é de 4 em 4 anos. Porém, com a pandemia de Covid-19, o plano foi cancelado. A última edição ocorreu na Colômbia, em 2022. Na ocasião, o Brasil foi campeão, vencendo as donas da casa. Além do peso do título, o torneio também será classificatório para o Mundial que acontecerá no Brasil, em 2027. A distribuição das vagas ainda não foi definida. A seleção brasileira é a favorita ao título, ainda mais com a boa campanha das Olimpíadas de Paris, quando conquistou a prata. Do feminino, vamos para o masculino. Hoje tem confronto pela Libertadores, aliás, com clássicos brasileiros, não é mesmo? Exatamente. Essa quarta-feira de Libertadores da América vai ser um pouco diferente. Os times não vão falar espanhol e sim português. Isso porque os jogos são 2 clássicos brasileiros. O atual campeão fluminense recebe o Atlético Mineiro no Maracanã. E enfrentar um time brasileiro não é novidade para o tricolor nessa Libertadores. Isso porque, na fase anterior, o time carioca enfrentou o Grêmio e venceu nos pênaltis. Já o Atlético Mineiro enfrentou o time argentino San Lorenzo e venceu por 2-1 no agregado. O outro jogo entre times brasileiros será o confronto mais esperado dessa fase. O líder do Brasileirão, Botafogo, vai enfrentar o atual campeão da Copa do Brasil, o São Paulo, lá no Newton Santos, no Rio de Janeiro. O Botafogo sonha em ganhar a América pela primeira vez na sua história e já mostrou que tem condições. Nas oitavas, eliminou o Palmeiras, que era um dos favoritos ao título. Já o São Paulo se classificou contra o Nacional do Uruguai, no fatídico jogo que ficou marcado pelo mal súbito do Uruguai esquerdo. O tricolor paulista busca o 4º título e assim se isolar como o maior ganhador da Libertadores no país. Então vamos à tabela, Fernando. Traz pra gente as informações dessas partidas, especialmente para quem quer assistir esses jogos. As equipes vão disputar os jogos de ida das quartas de final da Libertadores. Às 19 horas, o Fluminense recebe o Atlético Mineiro no Maracanã, lá no Rio de Janeiro, e o Fluminense é o atual campeão e vai em busca do bicampeonato. O Galo também tem apenas um título e também entra na disputa para conquistar o bicampeonato. Às 21h30, o Botafogo enfrenta o São Paulo, também no Rio de Janeiro, lá no Newton Santos. O Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro e está em boa fase e busca sua primeira Libertadores da América. O São Paulo vem de uma eliminação na Copa do Brasil e busca sua 4ª taça para se isolar como o maior campeão brasileiro da competição. Fernando, falta pouco aí para os jogos, mas o clima para esses clássicos já começou a esquentar durante o dia, não é mesmo, Fernando? Com certeza, o clima já é de provocação. Vamos ver essa imagem. A torcida do São Paulo contratou um avião para sobrevoar as praias do Rio de Janeiro, com uma faixa onde é possível ler a frase "Tradição não se compra, nós somos o São Paulo Futebol Clube". Uma clara referência ao fato do Botafogo ter virado SAF após John Textor comprar o clube. O jogo de volta está marcado para a próxima semana, no dia 25, também às 21h30. Fernando, então que fique só nas brincadeiras, só nas provocações saudáveis, nada de violência, não é mesmo? Exatamente, uma provocação saudável é sempre bem-vinda. Tá certo, Fernando, muito obrigado pelas informações e amanhã você volta com mais esportes aqui no Jornal das 18h30. Combinado, até amanhã, Kleber. Grande abraço. Bom, é isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Continue com nossa programação. Ótima noite e até amanhã.